Oi, turma! Agora o De Olho no Seu Direito vai fazer alguma coisa diferente. Exatamente porque estava conversando com alguns colegas e mesmo com alunos lá da faculdade e de outros cursos que necessitam de uma força para o exame da OAB. Eu, na qualidade de professor de processo civil e de algumas outras matérias, acabei tomando a liberdade de deixar algumas dicas para poder auxiliar você que está aí me assistindo a poder ter um respaldo exatamente das dicas de processo civil para sua prova da OAB. Antes de mais nada, eu queria agradecer a turma do ProOrdem de Santos, que são pessoas maravilhosas e têm aí acolhido a gente também em relação a isso, para que a gente possa deixar aí um alô para vocês, já que na época desse nosso bate-bola eu vou estar viajando, vou estar me preparando intelectualmente em outros lugares e não vou poder estar junto com vocês aí para participar desse evento tão bacana que é esse aulão, esse resumão, esse bate-bola que a gente faz. Então a gente vai fazer hoje um De Olho no Seu Direito especial, o De Olho no Seu Direito Exame de Ordem, para poder auxiliar você a poder gabaritar algumas coisas em processo civil. Vamos lá? Vem comigo então. Corta para 18! Pois bem, a gente está falando aqui de processo civil e você vai lembrar alguns detalhezinhos importantes. A gente fala logo no começo a respeito de condições da ação e elementos da ação. E você precisa lembrar a diferença sobre condições da ação e elementos da ação. Num primeiro momento, você vai lembrar que as condições da ação são requisitos ligados à viabilidade da ação. Em outras palavras, faltou condição da ação, o processo está extinto sem resolução de mérito. E aí você lembra de duas condições da ação objetivamente. O primeiro tema que a gente vai falar é a respeito de condições da ação e elementos da ação. Quando a gente fala de condições da ação, você lembra que as condições da ação são requisitos ligados à viabilidade da ação. Em outras palavras, a ausência dessas condições ou defeito gera a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485 do CPC. E aí você lembra que a gente tem atualmente duas condições da ação. A gente tem a legitimidade ad causam e a gente tem a questão do interesse de agir. A OAB geralmente faz as perguntas a respeito de legitimidade ad causam e a respeito da legitimidade extraordinária. Cuidado com esse detalhezinho importante. O que eu tenho que procurar quando eu for falar de legitimidade extraordinária? Você precisa observar efetivamente, no X que você vai marcar, a questão de pleitear-se direito alheio em nome próprio. Essa talvez seja a grande expressão da prova. A parte pleiteia direito alheio em nome próprio. Não confunda, portanto, com a história do menor e do incapaz, como as pessoas acabam confundindo com a questão da mãe pleiteando aí o direito do filho. Na verdade, se nós falarmos nesse sentido, não é a mãe que pleiteia o direito do filho, mas sim o filho assistido ou representado pela mãe. Portanto, não faça essa confusão. A gente lembra também a respeito dos elementos da ação. E quando falamos de elementos da ação, você necessariamente acaba lembrando de causa de pedir, de pedido e de partes. Os elementos da ação estão vinculados à petição inicial e, portanto, qualquer defeito em relação a esses elementos da ação, existirá a possibilidade de emenda da petição inicial. Então aqui você tem uma chance de poder salvar isso. A questão da emenda da petição inicial, se não for cumprida, aí sim gera a extinção do processo sem resolução de mérito. Nesse contexto, causa de pedir, pedido e partes, o que a gente precisa lembrar é a questão das partes, mais precisamente a questão que envolve litisconsórcio e intervenção de terceiros. Não esqueça a questão de litisconsórcio, as questões que nós analisamos. Litisconsórcio, como eu classifico isso? Momento da formação, o litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior, posterior ou tardio. Relação ao polo da demanda, o litisconsórcio pode ser ativo, passivo ou misto. Em relação à vontade das partes, e aí nós lembramos o litisconsórcio facultativo e necessário. Litisconsórcio necessário, aquele obrigatório por lei. Litisconsórcio facultativo, aquela espécie de litisconsórcio em que nós podemos nos unir porque temos em comum um ponto de fato ou de direito que sugere essa situação. E por fim, nós temos a questão dos efeitos da sentença. E aí a gente lembra do litisconsórcio unitário e do litisconsórcio simples. Unitário, os efeitos da sentença sendo uniformes para todos os litigantes, e o simples, os efeitos da sentença podendo vir a ser diferentes para os demais litigantes. Nesse contexto, lembra que a OAB sempre dá uma pegadinha em relação aos exames.
E aí você tem que lembrar que a questão do litisconsórcio unitário e necessário, onde as pessoas acabam fazendo algumas confusões. Lembre-se que a ação de uso capião é um litisconsórcio necessário simples, fugindo em relação às regras específicas de que todo litisconsórcio unitário é necessário, mas lembrando que nem todo litisconsórcio necessário é unitário. Guarde a ideia da uso capião. Saindo daí, a gente lembra de alguns detalhezinhos a respeito do procedimento comum e mais precisamente em relação à petição inicial. Quando a gente fala da petição inicial, a gente lembra que ela tem que atender os requisitos do artigo 319 do CPC. E além de atender os requisitos do artigo 319, se houver algum problema em relação a isso, você poderá fazer a emenda da sua inicial. Cuidado com isso. Se você não fizer a emenda da sua inicial, o juiz poderá indeferir a sua inicial. Do indeferimento da sua petição inicial, caberá recurso de apelação no prazo de 15 dias, com possibilidade do juízo de retratação em até 5 dias. Cuidado com esse detalhe. Além disso, a gente lembra do segundo lado processual, que seria a questão da citação. Você é citado para quê? Você é citado para uma audiência de tentativa de conciliação. Audiência essa que se encontra prevista no artigo 334 do CPC. Cuidado agora que aqui tem um detalhezinho bem importante em relação a essa audiência de tentativa de conciliação. A regra, e cuidado que a prática derruba a teoria, a regra é especificamente que a audiência de tentativa de conciliação ela será sempre realizada nesse tipo de procedimento comum. Só não será realizada se ambas as partes refutarem a questão da realização da audiência. Em outras palavras, se tanto o autor quanto o réu disserem que não querem essa audiência de tentativa de conciliação. Vale lembrar também que o não comparecimento em relação a essa audiência de tentativa de conciliação de maneira injustificada gera uma pena de até 2% do valor econômico da causa para aquele que faltar nessa audiência. Além disso, você precisa lembrar de alguns detalhezinhos específicos a respeito de resposta do réu, uma situação nova que tem causado alguns problemas e prejuízos para os colegas que estão prestando a prova da OAB. Lembre-se que agora a contestação ela contém toda a matéria de defesa e nessa contestação você que é o réu deverá alegar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, bem como as questões das preliminares do artigo 337 do CPC. Não obstante a isso, você tem que lembrar também a questão que envolve a reconvenção, que agora é diferente. A nossa reconvenção ela é feita no próprio corpo da contestação e não mais em peça apartada no mesmo momento. Cuidado que aqui tem uma pegadinha importante. Eu, portanto, posso definir somente se quero me defender, no caso contestar, se quero somente contra-atacar, no caso reconvir, ou se quero fazer as duas coisas, me defender e contra-atacar, ou seja, contestar e reconvir. Todavia, se eu decidir fazer isso, eu deverei fazer na mesma peça processual a contestação e a reconvenção. Lembre-se também das questões que envolvem impedimento e suspeição do magistrado. Antigamente nós falávamos de exceção de impedimento ou de suspeição e hoje não mais. E sim, na verdade, o que nós temos hoje é um incidente de suspeição e impedimento do magistrado. As causas de impedimento estão previstas no artigo 144 do CPC e as causas de suspeição estão previstas no artigo 145 do CPC. Lembre-se de um detalhe importante, que atualmente a questão que envolve a amizade entre o advogado da parte e o juiz é motivo de suspeição para que ele possa julgar. Antigamente não era assim, era só em relação à parte e o juiz. Agora a amizade do advogado da parte também gera essa situação. Saindo daí, a gente lembra das questões que envolvem a decisão de saneamento, um ato muito importante também do juiz nesse momento do processo. Na decisão de saneamento, esse juiz vai observar alguns detalhes importantes, mas a regra é que ele vai colocar esse processo em termos para que possa haver a produção de prova. Nesse contexto, a gente tem que lembrar que o juiz ele vai definir o ônus da prova, decidir as questões processuais pendentes, decidir inclusive se haverá a inversão desse ônus da prova e, mais importante, se for o caso, ele vai designar uma audiência de instrução e julgamento, já fixando o prazo para você poder arrolar as suas testemunhas.
Se o juiz for omisso em relação à fixação desse prazo, vale o prazo que está na lei, 15 dias para você poder fazer o arrolamento dessas testemunhas no processo. Em relação às testemunhas, lembre-se também que eventuais testemunhas impedidas ou suspeitas podem ser impugnadas através de uma contradita a ser oferecida oralmente dentro da própria audiência após a qualificação da testemunha, mas antes do início do seu depoimento. Além disso, a gente lembra das questões que envolvem as provas e a própria sentença. E o que é sentença? O artigo 203, parágrafo 1º do CPC, diz agora que sentença é o ato do juiz que decide a causa objetivamente, colocando, aspas, fim a uma fase processual de conhecimento ou processo de execução. Então tome cuidado com isso. Entendido o que é sentença, automaticamente nós já podemos falar de recursos. E a primeira regra importante sobre recursos é exatamente a questão que envolve o preparo. O que é preparo? Preparo é quanto eu pago para poder recorrer, são as custas recursais. Essa regra de preparo é importante lembrar porque o preparo deve ser incontinente ao recurso. Ou seja, eu ingresso com o recurso, a minha guia de preparo já tem que estar juntada nele. Mas e se eu não fizer isso, o recurso é deserto? Não. No novo CPC, você tem a possibilidade de recolher em dobro para poder evitar a deserção. Outra coisa importante é que se você recolher o preparo a menor, você poderá também complementar esse preparo para que possa resolver esse problema e não haver deserção. Além disso, falando sobre recursos, é importante que você lembre também sobre o prazo de recursos. Atualmente existe uma unicidade de prazos recursais. Em outras palavras, os prazos de recurso são os mesmos, 15 dias, salvo a questão dos embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. Cuidado aqui para o OAB não quebrar você nesse momento da prova. Além disso, a gente tem que lembrar também, quando fala de recurso, especificamente dos recursos cabíveis e quais os detalhezinhos importantes para isso. Então a gente lembra num primeiro momento que de sentença caberá recurso de apelação. Apelação essa que deverá ser feita endereçada ao juízo de primeiro grau, o qual receberá a apelação e as contrarrazões e remeterá ao tribunal para que o tribunal possa julgar exatamente o seu recurso. Lembre-se que no caso do julgamento ter resultado não unânime, ou seja, 2-1, haverá a suspensão da sessão de julgamento e, consequentemente, a convocação de mais 2 desembargadores para que possam participar na próxima sessão da continuidade da votação, para que nós saibamos qual será o resultado. Então, atualmente não existe mais o recurso de embargos infringentes que existia antigamente, sendo eles, nessa oportunidade, no novo Código de Processo Civil, praticamente automáticos. É uma consequência da lei a convocação de novos desembargadores para poder julgar o processo se o acórdão estiver sobre 2-1, votação não unânime. A gente tem que lembrar também de algumas regras importantes a respeito do recurso de agravo de instrumento. Agravo esse que tem as hipóteses taxativamente enumeradas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Lembre-se que pelas novas regras do novo agravo de instrumento, em o processo sendo digital, não haverá necessidade de juntar cópias do recurso interposto no juízo de primeiro grau para fins de juízo de retratação. Lembre-se também que as peças existentes no novo recurso de agravo de instrumento foram modificadas. Hoje nós temos cópia da inicial, cópia da contestação, cópia da petição que gerou a decisão agravada, cópia da decisão agravada, certidão de intimação da decisão e procurações outorgadas aos advogados das partes. Antigamente, na falta de alguma peça, o próprio relator já afastava o julgamento do recurso, impedia o seu seguimento. Atualmente, existe a possibilidade desse desembargador deixar você, aspas, arrumar esse recurso, fecha aspas, juntando a peça faltante a fim de permitir que esse recurso de agravo de instrumento seja julgado. Vamos lembrar também da questão que envolve os embargos de declaração. Recurso esse que serve para as questões de omissão, contradição, obscuridade, falta de fundamentação e erro material nas decisões judiciais. Os embargos de declaração têm prazo de 5 dias. E o mais importante, se esse recurso for utilizado com o intuito meramente protelatório para poder enrolar o processo,
poderá o juiz arbitrar multa variável de 2 a 10% sobre o valor econômico da causa. Além disso, é importante se lembrar que na utilização de pelo menos por 2 vezes desse recurso de embargo de declaração com intuito protelatório, não haverá mais nenhuma possibilidade de se utilizar o recurso de embargo de declaração por uma 3ª vez. Cuidado com isso então, que é uma pegadinha que acontece muito na prova. Por fim, precisamos lembrar, em termos de recurso, das questões que envolvem o recurso especial e o recurso extraordinário. Cuidado com esses detalhezinhos importantes. Recurso extraordinário, o que eu tenho no recurso extraordinário? Violação de matéria constitucional de repercussão geral. Não esqueça a ideia da repercussão geral. A competência do recurso extraordinário é do próprio STF. O cabimento estão nas hipóteses do artigo 102, inciso 3º da Constituição Federal. E eu preciso lembrar de alguns requisitos específicos, como por exemplo, a questão ser somente de direito que vai ser discutida no recurso. Eu preciso lembrar da necessidade de pré-questionamento. Eu preciso lembrar do esgotamento das vias recursais anteriores. E preciso lembrar também da importância da repercussão geral. A mesma regra vale para as questões que envolvem o recurso especial. No recurso especial, a matéria que eu vou discutir é uma matéria infraconstitucional. Essa matéria é infraconstitucional, então cuidado, lei federal é matéria infraconstitucional, cuidado para a gente não confundir com Constituição Federal, que é matéria constitucional. Então a lei federal vai ser, a ideia desse recurso é unificar essa interpretação da lei federal. E portanto aqui é importante, as hipóteses de cabimento estão no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. E o mais importante de tudo isso, cuidado com um detalhezinho aqui. Lá no extraordinário, nós tínhamos essas 3 regrinhas importantes. Aqui nós temos uma 4ª, matéria somente de direito, questão pré-questionada. Eu não posso, na verdade, pular recurso, eu preciso esgotar todos os recursos, mas a decisão objetiva que cabe recurso especial é necessariamente uma decisão que for proferida por tribunal. Cuidado com isso, ela vai ser proferida por tribunal. É por isso que no juizado especial cível, se houver violação de matéria infraconstitucional pela decisão do colégio recursal, não cabe nenhum recurso, porque colégio recursal não é tribunal. A gente lembra também de mais uma questão recursal a respeito do agravo interno. O agravo interno será cabível toda vez que eu tiver uma decisão monocrática do relator relacionada à questão recursal. Cuidado para você não confundir com o agravo STJ-STF, que são recursos utilizados para destrancar o recurso especial ou o recurso extraordinário, que ficaram aí impedidos de subir por algum vício processual existente junto ao tribunal que foi interposto. Por fim, a gente lembra a questão que envolve as execuções. Cuidado aqui com 2 detalhezinhos importantes. Lembre-se da fase de cumprimento de sentença. O prazo que você tem é um prazo de 15 dias para poder fazer o cumprimento desse julgado, sob pena da incidência da multa. E a partir daí você tem também os 15 dias para poder apresentar a sua defesa na fase de cumprimento de sentença. Como se chama a defesa da fase de cumprimento de sentença? Ela é chamada de impugnação. Cuidado com isso. Você não precisa de garantia do juízo. Ela é chamada de impugnação. Cuidado quando a gente fala de execução de título extrajudicial, porque aí muda um pouquinho. A execução de título extrajudicial é uma ação que deve ser movida e, portanto, nessa execução de título extrajudicial, você será citado para no prazo de 3 dias pagar. Se você pagar dentro desse prazo, os seus honorários advocatícios serão descontados 50%. Você tem esse benefício legal. Caso você opte por não realizar o pagamento, você pode ainda realizar o que a gente chama de uma moratória ou parcelamento. Como eu faço isso? Deposito 30% à vista e tenho ainda o restante dividido em até 6 vezes para poder satisfazer o meu credor. Por fim, se nada disso eu quiser fazer, eu poderia apresentar a defesa essa que nós chamamos de embargos à execução. Então cuidado, aqui na execução de título extrajudicial você tem 3 possibilidades: pagar, parcelar ou apresentar a sua defesa, chamadas de embargos do devedor. O parcelamento não pode ser utilizado na fase de cumprimento de sentença. Basicamente, com esses detalhes que nós conversamos aqui nesses 20, 25 minutos, nós tentamos trazer a você algumas informações
que podem ajudar você a realizar a prova. Eu sei que de repente todo esse conteúdo deveria estar sendo passado nesse nosso aulão, nesse nosso encontro, nesse nosso bate-bola, que sempre foi tão divertido e sempre tão bacana. Mas infelizmente eu não posso estar com vocês nessa data. Então, quero escusas por eventualmente esse problema, quero escusas por essa minha cara cansada no dia de trabalho de hoje, com essa cara de maluco, eu estar aqui tentando passar algumas coisas a vocês. Agradeço demais você que conseguiu ficar sentado aí me ouvindo todo esse tempo, passando de repente frio, calor, fome. Quero agradecer o pessoal do ProOrdem mais uma vez por todo o carinho com que trata a gente, e quero agradecer também a você, aluno, desejando a você uma ótima prova. Que você, na verdade, fique com Deus e arrebente na prova da OAB. Lembra que você só depende de você e a gente com certeza acredita no seu sucesso. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço, valeu e boa sorte na prova. O De Olho no Seu Direito especial Exame de Ordem vai ficando por aqui. Até a próxima!